Capítulo 9 23 anos de persistência. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada. Eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos, e para sempre. Jeremias 25, versículos do 3 ao 5. Mark Twain afirmou que a diferença entre a palavra certa e a quase certa é a mesma existente entre o clarão de um relâmpago e a luz de um vagalume. Uma simples palavra, desde que seja correta, pode iluminar e encher de entusiasmo a todos, instantaneamente. No capítulo 25 do livro de Jeremias, há uma dessas palavras, expressa na metade de sua carreira profética, começando de madrugada. Rasquem. Por trás desta palavra há uma imagem associada a outra palavra, Shekbem, que significa ombro. No centro da Palestina, há duas enormes montanhas com este formato. Seus nomes são Ebal e Gezerim. A cidade que desenvolveu entre essas duas imensas formações foi chamada de Shekbem. Quando os israelitas entraram na terra prometida pela primeira vez, após vagarem 40 anos no deserto, Josué os levou para este local, dispondo-os nas colinas que circundavam aquelas formações geográficas. Metade do povo em uma montanha, a outra metade em outra. Lá ele lembrou a palavra de Deus que os havia conduzido até aquela terra. Em duas colinas, as bênçãos que resultariam em uma vida de verdadeiro culto foram evocadas. Na outra, as maldições que afligiram uma vida de rebelião e egocentrismo foram mencionadas. Shekbem, o centro da palavra de Deus, foi proclamada e ouvida. Então, como é peculiar, outro significado desenvolveu-se a partir da palavra Shekbem. Naqueles dias, ao saírem em viagem, carregava-se os suprimentos necessários para a jornada no lombo de animais, como o jumento, ou o viajante colocava a carga em seus próprios ombros e partia. Portanto, o substantivo ombro resultou em um verbo que significa carregar o lombo de animais para um dia de viagem. Em um país de clima quente como Israel, era muito importante percorrer o máximo de distância antes que o sol se pusesse a pino, fatigando sobremaneira o viajante. Assim, essas jornadas eram iniciadas muito antes do nascer do sol. Com o passar do tempo, a palavra passou a descrever a atividade de pessoas que levantavam muito antes da alvorada e iniciavam a caminhada levando pesadas cargas. Isto era necessário para que pudessem ter o máximo de horas disponíveis a fim de realizarem tudo o que haviam planejado fazer. Este é o sentido da palavra que é mencionada aqui, no centro do livro de Jeremias, o imutável pivô de sua vida e livro. Durante 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não escutastes. Por 23 anos, Jeremias levantava-se de madrugada, e ouviu o que Deus lhe dizia. Durante todos esses anos, levantando-se da cama bem cedo, ele transmitia essas palavras ao povo. Por 23 anos, o povo indolente e preguiçosamente nada ouviu. Esta palavra não somente está presente no centro do livro e da vida de Jeremias, como também é verificada ao longo de todo o seu ministério. Há cerca de 11 exemplos. Capítulo 7, versículo 13. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não respondestes. Capítulo 7, versículo 25 e 26.
Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz, e fizestes pior do que vossos pais. Capítulo 11, 7 e 8. Porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia dizendo: dai ouvidos à minha voz, mas não atenderam, nem inclinaram os seus ouvidos. Capítulo 25, versículo 3. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não escutastes. Capítulo 25, versículo 4. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor, todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Capítulo 26, versículo 5. Para que ouvisseis a palavra dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Capítulo 29, versículo 19. Por que não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Capítulo 32, versículo 33. Viraram-me as costas, e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Capítulo 35, versículo 14. A mim, porém, que, começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedecestes. Capítulo 35, versículo 15. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações. Capítulo 44, versículo 4. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Não lhe parece uma dúvida árdua e sem sentido? Não paira qualquer dúvida sobre a dificuldade dessa atividade. Temos conhecimento do enorme abuso sofrido por Jeremias ao longo de todos aqueles anos. Ele foi vítima contusmaz de zombarias, rejeição e encarceramento. Ele enfrentou períodos de derrotismo, momentos de desespero e pensamentos de desistência. Que diferença fazia na sociedade daquela época toda a sua batalha e sofrimento pessoal? Por que não se amoldar à mediocridade vigente? Numa dessas ocasiões, o profeta foi confrontado por Deus. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? O que você deseja, Jeremias? Uma vida tranquila e calma? Passear aos domingos com aquelas pessoas orgulhosas e cretinas que vivem como parasitas? Ou você irá competir contra os cavalos? Esta confrontação divina estimulou Jeremias a sair de seu desespero. Eu quero correr contra cavalos. Na manhã seguinte, mais uma vez, ele estava em pé antes do nascer do sol, vivendo com persistência e urgência. Um coração firme. A palavra Hasken, começando de madrugada, envolve o amanhecer. Jeremias colocava-se em pé antes do sol, a fim de realizar o seu trabalho.
havia disposição e vontade em seu coração. Antecipadamente, a luz da alvorada já começava a brilhar em seu interior. A cada dia, havia a expectativa de ouvir a palavra de Deus e então transmiti-la ao povo. Certamente, Jeremias conhecia o Salmo 108 e seria plenamente característico de sua parte fazer deste salmo a sua oração matinal. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Salmos 108, versículos 1 e 2. Jeremias não tomou a decisão de cerrar os dentes e suportar por 23 anos a tudo e a todos, mas ele se levantava a cada manhã com o sol. O dia era do Senhor e não do povo. Ele não se levantava para enfrentar a rejeição das pessoas, mas para estar diante da face de Deus. Ele não se colocava em pé para resistir a mais um dia de zombarias e escárnios, mas para estar na presença de Deus. Este era o segredo de sua perseverante peregrinação. Não pensar com temor antecipado sobre a longa e penosa estrada à frente, mas dando boas-vindas ao presente momento, cada um deles com gozo obediente, com esperança renovada. Firme está o meu coração, ó Deus. Todos nós conhecemos pessoas que passam a vida inteira no mesmo emprego, na mesma profissão e que são de forma inexorável diminuídas ao longo daquele processo. Essas são pessoas persistentes, no sentido de que continuam a fazer as mesmas coisas por muitos anos, mas nós não os admiramos, particularmente por isso. Ao contrário, sentimos tristeza por estarem escravizadas a tão desinteressante proceder e não apresentarem a mínima vontade ou imaginação para mudar as coisas. No entanto, não sentimos pena ou tristeza por Jeremias. Ele não estava aprisionado a uma rotina, antes estava empenhado em cumprir um propósito. O único sentimento que Jeremias não mostrava estar sentindo era enfado. Tudo o que sabemos a seu respeito nos fornece evidências de que, após 23 anos, sua imaginação estava ainda mais viva, seu espírito muito mais fortalecido e resistente do que em sua juventude. Aquele período não foi em vão. Cada dia era um novo episódio na aventura de viver uma vida profética. Aqueles dias resultaram em uma vida de inacreditável tenacidade e de incrível resistência. Certa vez perguntaram a Joel Henderson como ele havia conseguido escrever todos aqueles livros. Ele respondeu que, na realidade, não escrevia um livro, mas tudo o que fazia era escrever uma página por dia. Com essa limitada energia e imaginação restrita, uma página por dia era tudo o que podia escrever. Porém, ao final de um ano, ele tinha em mãos um livro de 365 páginas. A fidelidade persistente de Jeremias contrasta com a irregular e impulsiva natureza humana das pessoas com as quais ele convivia. Elas eram cheias de projetos e indizível entusiasmo, mas nada resultava de concreto. As pessoas eram como o personagem de uma história de John Flores. Ele desejava conquistar o Everest em um dia. Se demorasse 2, perdia o interesse. O profeta esforçava-se ao máximo para mostrar ao povo o vazio miserável de suas vidas. Em uma ousada e sexualmente explícita metáfora, ele captura a atenção das pessoas e então dramatiza a futilidade de sua existência. Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se,
No mês dela a acharão. Jeremias 2, versículos 23 e 24. Esta é uma palavra forte. Sobe ao monte e observe no vale abaixo uma jovem fêmea buscando um companheiro para acasalar, indo para cima e para baixo, para trás e para frente. O registro dessa busca incansável está nas pegadas deixadas na areia. Toda aquela frenética e intensa atividade resulta em nenhum avanço concreto. Ou ainda, olhe para uma jumenta selvagem no cio no deserto, cheirando os aromas trazidos pelo vento, a fim de encontrar o odor de um companheiro, não importa qual seja, apenas com o objetivo de satisfazer um desejo. Isto é o que você parece, afirma Jeremias. Um ser dominado pelo apetite e pelo impulso, mostrando uma vida vazia de qualquer compromisso, propósito ou continuidade. Pessoas frenéticas e ocupadas, correndo de um lado para o outro, para onde haja a mínima sugestão de que possam satisfazer seus desejos. Entretanto, vocês não são camelos e macacos no período de acasalamento, mas pessoas com capacidade para fidelidade. Já não é hora de começar a viver assim? Israel apresenta uma longa história de infidelidade. Qualquer promessa apresentada de uma forma atraente fazia com que o povo desviasse os olhos de Deus. Cada novo modismo era assimilado e praticado em um rompante de breve entusiasmo. Por séculos, houve um amante após o outro. Em outro sermão, Jeremias utilizou uma imagem diferente para obter o mesmo efeito. Que mudar leviano é esse dos seus caminhos? Também do Egito serás envergonhada como foste envergonhada da Síria? Jeremias 2, versículo 36. Aqui, o profeta coloca um espelho na frente do povo, e as pessoas veem o reflexo de uma colegial inconstante, acometida de profunda paixão por um novo garoto, que se mudou recentemente para sua rua. Tudo o que ela pensa é encontrar maneiras de vê-lo, de atrair sua atenção e de ser notada por ele. Quando ela é rejeitada por este garoto, parte em busca de outro rapaz da vizinhança, e assim por diante. Incansável namoradeira, a garota passa de um namorado a outro, sem se importar com os relacionamentos, procurando apenas impressionar. Claro que os garotos somente estão interessados em usá-la. Realmente, esses merecem um ao outro. A mensagem é suficientemente clara. Primeiramente, houve um impulso pela Síria, que resultou em completo desperdício. Agora, há o mesmo sentimento em relação ao Egito, que certamente terá o mesmo fim. Se um dia Israel amadurecer, olhará para trás com vergonha e embaraço. Enquanto isso não ocorre, Deus se mantém fiel. E pensar que um dia Israel afirmou que o amava. Porém, deram vazão às suas tolas fantasias, sem qualquer fundamento na realidade. A Síria nunca se importou com Israel, e o mesmo acontece com o Egito. Entretanto, Deus se importa e não permitirá que o povo que ele ama e criou para sua glória continue vivendo em tal estultícia e vazio. Renovação a cada manhã. Onde Jeremias aprendeu a ser tão persistente? Como ele introduziu essa palavra ao seu vocabulário, à sua vida? Com certeza não foi observando as pessoas à sua volta. Ele aprendeu do próprio Deus. O profeta aprendeu a viver com persistência em relação a Deus, porque Deus persistiu com relação a ele. Os 5 poemas encontrados no livro de Lamentações, atribuídos a Jeremias pela tradição judaica, expressam o sofrimento que o povo de Deus experimentou durante após a queda de Jerusalém, o desastre mais devastador na história daquele povo. No centro deste período sombrio e quase na metade do livro que fala sobre o pecado e o sofrimento, encontramos esses versículos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, versículos 22 e 23. Lá encontramos, renovam-se a cada manhã,
grande é a tua fidelidade. A persistência de Deus não é a obstinada repetição de um dever. Possui os elementos da surpresa e da criatividade, assim como a certeza e a regularidade estão presentes em um novo dia. O amanhecer, quando o espontâneo e o certo chegam ao mesmo tempo. Alguém já se acostumou com a aurora? Todas as noites nós somos dissolvidos na escuridão, assim como seremos um dia, transformados em pó. Nossos egos, como os conhecemos, são eliminados do mundo e dos viventes, e então ressurgimos como Lázaro, e descobrimos todos os nossos membros e sentidos inalterados com a chegada do dia. Jamais nos acostumamos com isso. O romper da aurora sempre traz uma surpresa. Há momentos, é claro, que falhamos em nossa reação. Porém, quando isso acontece, instintivamente reconhecemos que foi devido à nossa própria deficiência, proveniente de uma doença ou depressão. Se as repetições da natureza jamais são enfadonhas, quanto menos as repetições divinas. Esta era a fonte da persistência no viver de Jeremias, a constância criativa. Ele se levantava antes do nascer do sol para ouvir a palavra de Deus. Ao sair da cama tão cedo, ele colocava-se quieto e atento diante de Deus, muito antes dos insultos, dos escárnios, das queixas começarem. Havia este tempo de concentração, de descoberta e de exploração com Deus. Jeremias escreveu: Eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes, nem inclinastes os teus ouvidos para ouvir. Jeremias 25, versículos 3 e 4. Aqui está a dica para os nossos padrões de vidas irregulares, a nossa inconstância, a nossa infidelidade, a nossa estúpida incapacidade para distinguir entre o modismo e a verdadeira fé. Nós não levantamos cedo e ouvimos o que Deus tem a nos dizer. Não reservamos diariamente um tempo longe da multidão, um período de silêncio e solidão, a fim de nos preparar para a jornada daquele dia. Gary Willis afirmou: um homem original deve modelar a sua vida, estabelecer um programa que lhe permita refletir, estudar e criar. Jeremias possuía uma prioridade bem definida. Ele persistentemente levantava-se cedo, ouvia a Deus e saía a falar e a agir conforme o que tinha ouvido. Isto não era devido ao fato de Jeremias não ter outras opções ou porque o profeta não conseguia pensar em algo a mais para fazer. Ele escolheu o que Jesus denominou de a única coisa necessária. Lucas 10, versículos 42. Ao ouvir atenta e confiadamente a Deus. A característica de certo tipo de caráter é a capacidade de incansavelmente retornar à mesma tarefa com imaginação e curiosidade por toda a sua existência. Nunca desistir ou se dedicar a outras coisas, jamais desviar a atenção e ser atraído por algo a mais. Agostinho escreveu 15 comentários sobre o livro de Gênesis. Ele começou pelo princípio, porém jamais se contentou com o que realizara. Ele nunca achou que havia explorado profundamente o primeiro livro da Bíblia, que havia chegado às verdadeiras origens da vida, os primeiros princípios do caminho de Deus conosco. Continuamente, ele voltava a considerar aquelas 15 questões iniciais. Beethoven compôs 16 quartetos de cordas, porque nunca estava satisfeito com o que havia composto antes. O formato de quarteto o intrigava e desafiava. A perfeição era sua meta. Assim ele voltava às suas composições, repetidas vezes, com este objetivo. Achamos que ele conseguiu compor muito bem, mas este não era o seu pensamento. Portanto, ele persistiu, trazendo uma energia fresca e criativa a cada nova tentativa. A mesma coisa muitas vezes, porém nunca o mesmo resultado, pois cada nova tentativa era caracterizada por uma ofuscante criatividade. E Jeremias,
Durante 23 anos tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado. Há somente uma coisa que é necessária, e há somente o dia de hoje para vivê-la. Comece hoje e repita amanhã, e depois de amanhã, persistentemente, não de forma insensata, mas com toda a exuberância de uma nova experiência.